Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que exalta, que honra, que abençoa, mas também que cobra, porque Deus é amor, mas é justiça. Deus não quer o mal para ninguém, mas Ele sempre está nos orientando quando estamos fazendo algo que desagrada a Ele, ou quando estamos indo por um caminho na contramão. Ele sempre está orientando. Ele sempre está mostrando o certo e o errado. Cabe a mim e a você entender e obedecer. Estamos trabalhando o livro de A História de Davi. Mas hoje vamos dar uma paradinha, porque o Senhor me direcionou para outro livro. Então eu sempre digo, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos aprender hoje aqui em Lucas 4, do 1 ao 13. Depois Efésios 6, 12, 1 Pedro 5, 8 e 1 Pedro 2, 8. Está extenso, né? Mas eu vou fazer exatamente como o Senhor mandou. O título é: Cuidado, o inimigo não respeita título, crença, nem posição. Só Jesus. Tem gente que acha porque tem um título, né, na igreja de pastor, de presbítero, de diácono, de ungido. Não. O Senhor não respeita título. O inimigo não respeita título, nem crença, nem posição. Ele respeita Jesus. E eu e você, quando estamos na posição que o Senhor quer, quando estamos fugindo da aparência do mal, quando estamos com a vida no altar. Então você quer que eu seja perfeito ou perfeito, Beth? Não, é impossível. Mas existem coisas que a gente pode evitar, tipo palavrões, bocas sujas, pegar o que é dos outros, querer ser esperto, mentir, caluniar, enrolar. Isso é dar totalmente legalidade ao diabo. Está na prostituição, na fornicação. Aí você não está querendo que Jesus trabalhe na sua vida. Ele não respeita título, crença, não, posição. Ele respeita homens e mulheres que estão no altar de Deus. E acima de tudo, porque Jesus está na frente como um grande. Mas se não vigiarmos, se a gente não tiver com nossas brechas tampadas para o pecado, ele chega e o saceiro é grande. Aqui em Lucas 4, do 1 ao 13, a gente vai ver que ele tentou Jesus, um homem santo, perfeito. Veio para aqui para a terra como homem, veio, mas era santo. Estava aqui porque tinha um compromisso, enviado de Deus para salvar a mim e a você. Ele foi tentar, porque o Espírito permitiu que ele fosse. O Espírito de Deus levou Jesus para ele ser tentado. Mas isso também é para orientar a mim e a você, que não se deve brincar com o inimigo. Porque eu volto a repetir, o inimigo ele não respeita a crença, posição, não. Ele não respeita título, ele respeita só Jesus. E eu e você, quando estamos com as brechas tapadas e com Jesus na nossa frente. Porque para Jesus estar guerreando a minha e as tuas lutas, a gente tem que estar com nossa vida no altar, fazendo a vontade do Senhor. Para não dar legalidade ao inimigo e o inimigo não chegar diante de Jesus e apontar eu e você. Como ele disse que Jó só adorava o Senhor porque o Senhor dava tudo a ele. O Senhor permitiu, mas o Senhor foi o tempo todo com Jó. E a Bíblia deixa bem claro que Jó sempre foi íntegro. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo quando ele murmurou, quando ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Porque não era para menos, né, irmãos, o que ele passou. Mas ele tinha vida com Deus. Então vamos fechar a porta para o pecado. Vamos fugir da aparência do mal, como fala a Bíblia, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne que vive em nós é pecadora e a gente tem que vigiar, porque o inimigo ele não respeita a crença, ele não respeita título, ele não respeita posição, não. Ele respeita o poder de Deus na minha e na tua vida. E para o poder de Deus se aperfeiçoar na minha e na tua fraqueza, é necessário que a gente esteja com a vida no altar
e com as brechas tapadas. Amém? Lucas 4, a partir do 1. O título é Tentação de Jesus Cristo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz algo aqui muito lindo. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo que levou Jesus ao deserto estava com ele. Ele estava cheio do Espírito. Para enfrentar essa adversidade da vida, eu e você tem que estar cheio do Espírito Santo. Para fugir da aparência do mal, eu e você tem que estar cheio do Espírito Santo e cheio. Como é? Orando, louvando, jejuando, lendo a palavra. Fugindo de tudo aquilo que o inimigo quer atacar e desmoralizar a mim e a você. Da prostituição, da fornicação, da mentira, da calúnia. E tudo que desagrada ao Senhor. É fato que a gente cristão, lutando para estar aos pés do Senhor, passamos por algumas dessas situações do tipo, somos caluniados, afrontados, é verdade. Mas a Bíblia não disse que seria fácil. Ele disse que a gente ia ser apontado, mas pegasse nossa cruz e seguisse ele, que a gente ia ser perseguido. Então, existem coisas que acontecem e acontecem. Mas Jesus estando comigo e com você, o inimigo cai por terra. Então, é necessário que, diante das lutas, a gente esteja cheio do Espírito Santo, para que coisas piores não aconteçam. Porque a gente cheio ainda vem mentira, calúnia, defamação com meu nome e com o teu, inveja. Imagina se a gente der legalidade ao adversário, né? Então, lembre-se, Jesus foi levado pelo Espírito, que é o Espírito de Deus, para ser tentado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, é necessário a gente estar se enchendo do Espírito Santo. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, finalmente teve fome. Ele foi tentado pelo diabo, mas ele estava em jejum. 40 dias. Isso eu acredito que eu não suportaria, você também não. Mas para ser tentado, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Porque não sabemos as armações que pega a gente amanhã, depois. Ele sempre está criando situações. Aqui diz que 40 dias foi tentado pelo diabo, mas ele estava em jejum. Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles, finalmente teve fome. Ele estava os 40 dias, já estava com fome. Mas a maior alimentação ele tinha, que era o Espírito Santo de Deus dentro dele, que é o que eu e você tem que ter. E disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a estas pedras que se transformem em pão. Astuto, perigoso, né? E Jesus lhe respondeu, dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É a palavra que restaura, que liberta e que salva. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor deu a receita do inimigo e dá a mim a você. É a palavra que nos fortalece. E o diabo, levantando a um alto monte, mostrou-lhe no monte do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Ele vai dar o que é que ele não tem nada? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. A Bíblia diz que quem mente é filho dele, porque ele é mentiroso. Ele vai dar o que se tudo era de Deus? Se ele mentiu, se ele ficou ao derredor do Senhor, imagina comigo e com você. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Já pensou? Quando se está no pecado, está adorando o inimigo. E Jesus respondendo disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorará o Senhor teu Deus, só a ele servirás. A nossa responsabilidade, a nossa adoração é só com o Senhor. Levou-lhe também a Jerusalém e pôs-lhe sobre um penáculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ele não parava de atormentar. Ele não parava de insultar, de afrontar Jesus. E comigo e com você, o que é que ele não faz?
É necessário a gente estar cheio do Espírito Santo. Lembre-se, o inimigo não respeita título, crença nem posição, só Jesus. Mas mesmo respeitando Jesus, ele desafiava com tudo isso. Mas Jesus estava em jejum. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Isso é uma orientação para mim e para você. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti que te guardará. O inimigo, o diabo aqui usou a palavra. Porque Salmo 91 diz que o Senhor envia anjo ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Portanto, cuidado com a conversa de quem diz que é e não é. Porque Satanás conhece a palavra. E que te sustentam nas mãos para que nunca tropece com teu pé em pedra alguma. Jesus respondendo disse, dito, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. O Senhor disse aqui ao diabo, não tentará o Senhor teu Deus, porque ele estava tentando. Então, se ele fez isso com Jesus, imagina comigo e com você. Mas aqui também no último versículo diz algo curioso. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Ele ausentou-se de Jesus por algum tempo. A Bíblia não diz que ele exaltou-se de vez, que ele ausentou-se de vez. Não, porque ele fica ao nosso derredor, procurando a que ele possa tragar, enganar, jogar as coisas que a nossa carne gosta. Portanto, tenha muito cuidado. Porque o inimigo ele não respeita título, ele não respeita a religião, crença, posição social, beleza, intelectualidade, nada disso. Ele só respeita Jesus e eu e você, se estiver debaixo das asas de Jesus. Se tiver uma vida no altar, se tiver fugindo da aparência do mal, porque até para o Senhor estar comigo e com você, nós precisamos estar lado a lado com Jesus, não dando legalidade ao adversário, porque se der legalidade a ele, fazer o que ele gosta, infelizmente, a nossa vida espiritual cai e o inimigo começa a manipular. Portanto, tenha muito cuidado, se encha de Jesus. Aqui em Efésios 6, 12, olha o que diz. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É principado, é potestade, é príncipe das trevas. Mas a gente só luta orando, louvando e jejuando, porque quem vem na nossa frente, dando livramento, protegendo e destruindo o mal, é Jesus. Então, em nome de Jesus, não dê legalidade ao inimigo, porque dando ele entra. Ele não respeita ninguém, ele respeita um crente que está na posição de obediência. Ele respeita um crente que está lutando para ser fiel. Ele respeita um crente que não vive na mentira, na calúnia, na fofoca, na na defamação. Porque a gente lutando contra tudo isso, o inimigo ainda manda pessoas para enganar, para nos caluniar, para nos maltratar, para nos humilhar, para ter inveja da minha e da tua posição. Imagina a gente dando legalidade. Vamos vigiar, porque se ele foi atacar Jesus, atentar Jesus, e comigo e com você, o que é que ele não faz? Aqui diz que temos que lutar contra a carne. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E tudo isso a gente só vence com oração, a gente só vence com jejum, a gente só vence com a leitura da palavra, a gente só vence buscando a face do Senhor, porque Ele não respeita. Ah, é pastor, ah, é líder. Se estiver dando legalidade a Ele, Ele destrói. Se estiver fazendo tudo que Ele apraude, Ele destrói. Porque Ele foi tentar Jesus. Ele usou a própria Bíblia.
dizendo que o Senhor podia cair dali, se jogar dali. Por quê? Porque tinha anjo a respeito dele. E o Senhor disse, não tentará o Senhor teu Deus. Que a gente não tente com nossas atitudes, que a gente não tente usando a palavra de Deus para pecar. Ah, mas o povo do passado pecou. Você vai se apoderar disso? Ah, porque Davi pecou. Ah, então eu vou estar na prostituição. Davi pecou, mas o Senhor não tem um culpado por inocente. Davi pecou, mas a responsabilidade veio. Davi pecou, mas a consequência foi em toda a sua família. Portanto, não brinque com o diabo, porque Davi era segundo o coração de Deus. Mas quando a mão de Deus desceu, ela desceu. Porque quando o Senhor entra com a justiça, não tem misericórdia. Não esqueça disso. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 5,8. Sede sobre e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando e buscando a quem possa tragar. Ser sobre e vigiar. Vigiar é buscar o Senhor, mas fugir da aparência do mal. Vigiar é fugir daquele pecado que em outrora a gente fazia, praticava. Vigiar, se bebia, não é para estar pregando numa mesa de bar, porque o Senhor sabe que teu espírito está pronto, mas tua carne é fraca. Ele não vai te mandar pregar num bar. Ah, era alcoólatra. Hoje estou tomando vinho. É um passo para entrar na bebida novamente. Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo. Então, o que você fazia, fuja da aparência do mal. Aqui manda vigiar, porque ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E eu e você tem que estar com as portas fechadas para ele. Orando, louvando, buscando, clamando, jejuando. Mas, acima de tudo, vigilante. Lembre-se, aquilo que outrora sua carne fazia, você não pode estar dando legalidade ao adversário, porque ele entra, ele faz o maior saceiro. Agora Jesus fica batendo na nossa porta, Jesus fica nos mostrando o certo e o errado. Cabe a gente querer estar na posição de servo e de serva. Não dê legalidade ao adversário, porque ele não respeita título, ele não respeita a crença, ele não respeita a posição. Ele respeita o servo de Deus que está com fidelidade com o Senhor. Esse ele respeita. O Senhor escuta a oração e esse ele foge dele. É muito sério, irmão. A gente tem que ter muito cuidado. Olha o que diz aqui em 1 Pedro 2,8. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Que eu e você não possa ser pedra de tropeço. Mas, Bete, o que é pedra de tropeço? É estar na igreja e fazendo tudo que a carne quer. É estar na igreja, mas quando sai de lá praticar tudo ao contrário. Aí a gente vira pedra de tropeço. A gente vira, veja coisa séria, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas Salmo 1 diz, ai daquele pelo qual vem o escândalo, né? Na Bíblia diz isso, não é em Salmo não, perdão, mas o Senhor fala. Eu não sei agora onde está, mas Ele fala na sua palavra. Era melhor que não tivesse nascido. Então, em nome de Jesus, vamos buscar o nosso Deus enquanto é tempo, porque Ele não tem um culpado por inocente, porque Ele só quer o melhor para mim e para você. Mas é necessário a gente estar vigilante. É necessário a gente estar com as portas do pecado bem longe da gente. E essas portas a gente só fecha com oração, com louvor, com jejum, com leitura da palavra e sempre convidando o Senhor para estar perto de nós. Porque se ele foi tentar Jesus, que é fato que foi o Espírito de Deus que levou, mas ele não respeitou e foi tentar, e comigo e com você, o que é que ele não faz? Ele não respeita a título, ele não respeita a crença, ele não respeita a posição, ele respeita Jesus Cristo e ele respeita aquele que está lutando, fugindo da aparência do mal e tendo vida com Deus. Ele respeita aquele que quer não fazer as obras da carne, mas quer estar debaixo das asas do Altíssimo.
quer estar debaixo do esconderijo do Altíssimo e lutando com você mesmo e comigo mesmo para cada dia melhorar mais. Amém? Amanhã voltaremos para Davi, a história de Davi. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.